Boa noite, bom dia, boa tarde para todos os nossos telespectadores aí, que realmente não sabemos a hora que o senhor vai vir, né? Então é um prazer estar aqui de novo para a gente conversar aí sobre esse tema aí, sobre as dificuldades das mães, principalmente aquelas que trabalham, conciliar essas duas coisas. E que acabam refletindo em toda a dinâmica da família, imagino eu, doutor José Silveira. Mas vamos lá, vamos começar então aqui. Eu tenho uma primeira pergunta. Quais são os principais desafios? Nós sabemos de antemão que são muitos desafios, mas quais são os principais desafios que as mães enfrentam ao tentar equilibrar? Tem gente que usa até aquela figura do equilibrar pratos, né? Quando as mães tentam equilibrar suas responsabilidades profissionais com as demandas da vida familiar, quais são os principais desafios, doutor? Os desafios são muitos, conforme você falou, né? Mas vamos falar de alguns, né? O principal, normalmente a gente percebe, é a sobrecarga de trabalho. Porque a mãe que tem a função de ser mãe, dona de casa, mulher, e ainda tem uma carreira profissional, elas precisam cumprir essas exigências, que são muitas. Em casa, quando no trabalho, isso costuma resultar em sobrecarga de tarefas e responsabilidades. E quando tem essa sobrecarga, leva a altos níveis de estresse e fadiga. Então, a sobrecarga no trabalho é um dos desafios importantes. Um outro desafio que as mães normalmente encontram é o conflito entre papéis. Como assim? Como é que é esse negócio de conflito entre papéis? Aquele papel de mãe e o papel profissional. Isso costuma ficar, às vezes, de algum momento, incompatíveis. Porque a mãe tem que cuidar do filho e tem que dar conta das tarefas do trabalho, né? Isso também causa tensão emocional e muitas dificuldades, inclusive de gestão do tempo, sabe? As mães têm umas coisas que são aquelas tarefas, né? Tarefas invisíveis da dona de casa, que não tem aquela, né? Aquela sequência. Surge a demanda, ela tem que estar ali pronta para resolver. Né? Então, isso é um desafio, né? Um outro desafio que eu vejo muito acontecer com as mães, que tem que cuidar das duas coisas, ela se sente muita culpa e ela tem um certo alto grau de exigência. Que são aquelas mães que muitas vezes se sentem culpadas por não conseguir dar a devida atenção a esses dois papéis da sua vida. Por exemplo, alta expectativa do desempenho, tanto no trabalho quanto em casa. Né? Tem aquelas mães que elas se cobram muito para dar conta de tudo, dos filhos, da casa, e ter uma performance também importante dentro do trabalho, onde ela tem uma carreira profissional pela frente, né? Que são coisas que, às vezes, traz algumas dificuldades. Um outro desafio dentro disso aí, né? Ainda dentro dessa pergunta, falta de apoio social. O que é isso? É falta de apoio, vamos dizer, adequado por parte do cônjuge, da família, do próprio empregador. Às vezes não tem muito apoio. Esse suporte de sistema social, né? Por falta disso, a mãe normalmente entra num processo de estresse, dificulta a capacidade das mães de equilibrar essas duas responsabilidades. Duas é a maneira de dizer, né? Que são muitas. Várias, né? Então, é isso mesmo. Porque muitas das vezes a mãe, de uma maneira geral, a tarefa de cuidar do filho é meio que delegado para a mãe. Muito embora ela tenha o pai, tem o marido que está aí, tem o companheiro que está aí, mas muitas das vezes ele fica cuidando de outras coisas, porque ele também trabalha. E a cultura, a nossa cultura machista, leva muitas das vezes ao homem a ficar meio que recolhido. Não, isso é coisa da mulher. É aquela história de, bem, vou dar uma ajudinha. Dar uma ajudinha e olhe lá. Pois é. Outra coisa também que é uma, vamos dizer assim, uma barreira, é uma situação às vezes interessante, que essas barreiras profissionais, né? Por exemplo, as mães podem encontrar, vamos dizer assim, discriminação ou dificuldade dentro da sua própria carreira devido à percepção de menor disponibilidade, né? Ou a muitas pessoas, muitos chefes, têm aquela ideia que a mulher que tem filhos, ela fica muito
comprometida devido a essas responsabilidades familiares e ela não produz aquilo que, entre aspas, é esperado dela. Isso é uma outra dificuldade, são os desafios, né? Um outro desafio importante dentro disso aí, dá conta do papel de profissional, do papel de dona de casa, do papel de mãe, do papel de mulher, é a fadiga mental e emocional. E as coisas não acontecem conforme esperado, claro. Então, os contextos familiar, profissional, exige que a pessoa, a mulher, a mãe, tenha uma flexibilidade mental constante para fazer frente a isso. Isso, rapaz, leva a uma fadiga cognitiva e emocional grande. Isso é um outro desafio que as mães passam para desempenhar esses dois papéis, né? Que é, de quebra, os efeitos na saúde mental, né? E na tentativa de equilibrar, vamos dizer, essas responsabilidades, aumenta o risco de quê? Ansiedade, depressão e outros problemas, né, de saúde mental devido ao estresse crônico. Porque a mãe que tem essas responsabilidades, ela está o tempo todo estressada. Torna-se um estresse crônico. E o estresse crônico, ele traz consequências mais graves, que é, inclusive, a depressão. E, normalmente, a gente encontra muito isso aí, né? As mães têm aquele negócio, tem que gerir muito bem o tempo. E isso é um desafio para elas. Porque elas precisam de alocar tempo para cuidar da família, trabalhar. E ainda, rapaz, encontrar tempo para elas próprias. São aquelas tarefas invisíveis, né? Que eu falei no início. Que tem muitas tarefas invisíveis. E com isso ela tem dificuldade de ter tempo para olhar para ela mesma e o que ela precisa. E tem uma outra coisa que também traz estresse e é um desafio. São algumas limitações financeiras que pode acontecer também dentro do contexto familiar, né? Essa dificuldade financeira, por exemplo, ao optar em reduzir o número de horas de trabalho ou interromper sua carreira para atender às necessidades familiares. Isso costuma trazer vamos dizer assim, um impacto nas finanças familiares. E aí é outro estresse, é outra situação, é outro desafio. E de quebra, né, o impacto na qualidade de vida, né? Porque nessa tentativa de equilibrar essas demandas, né, isso pode afetar negativamente a qualidade de vida. Isso vai diminuir o tempo disponível para atividade de lazer, autoconhecimento, autocuidado. Isso está tudo interconectado. Dessas dependências culturais e etc., etc., que vai abalando cada vez mais o emocional das pessoas, né? De uma maneira geral, as mães. De uma